saúde. Voltando para essa pauta interessantíssima hoje com o meu convidado, Carlos Muniz, falando de fitoterápicos. Nossa, quanta coisa interessante hoje, não, Carlos? Tem umas perguntas excelentes. Olha, a Juliana de Curitiba, ela pergunta se o uso de um fitoterápico, tá? Ele pode atrapalhar a ação, o resultado, se eu estiver tomando um medicamento, se eu tomar os dois juntos. Pode sim. Pode. Ele pode dar tanto sinergismo. O que seria esse sinergismo? Isso. Potencializar a ação. Por exemplo, eu estou usando um antihipertensivo e tomo alguma erva que tem algum efeito antihipertensivo também. Então isso causa uma hipotensão. Então vai abaixar muito a pressão da pessoa e isso pode comprometer. Ou pode ser antagonismo. O que seria o antagonismo? Cortar o efeito. Um tem uma ação de hipertensora e a outra tem de hipotensora. Então, por isso que é sempre bom, mesmo sendo apenas, por exemplo, um chá, por tomar um chá tipo que nós conhecemos no nosso dia a dia, não causaria tanto impacto. Eu tomei apenas uma xícara de chá, um chá de camomila, por exemplo. Porque eu tenho vontade, senti vontade. É um chazinho dá 5, né? Em vez de tomar um café, toma um chá. Agora, se eu uso esse chá como procurando algum benefício, em que aí eu vou tomar ele durante uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês, e quem sabe até muito mais do que isso, aí realmente pode haver esses tipos de interações e que podem ser perigosas. Né? Tanto para o tratamento, porque o médico ou o profissional de saúde que estiver cuidando fica um pouco desorientado, porque uma hora você vai com o resultado, volta com o resultado, ele está muito abaixo. Né? Por exemplo, hipoglicemiantes, que o pessoal tem muito uso, né? As patas de vacas, os jambolões, né? Então vamos traduzir hipoglicemiante, que deve ter gente assim que não sabe o que é. Para baixar a taxa de açúcar no sangue, tá? Diabéticos, tá? Então aí toma a sua pata de vaca, não comenta com o médico. E gente, não é qualquer pata de vaca. E não é qualquer uma. Essas de rua nunca, gente, pelo amor de Deus. Nada que esteja na rua ou em beira de estrada, nunca peguem, porque por ali passa caminhões, passa ônibus, passa todo tipo de veículo que despeja monóxido de carbono diretamente na planta e ela fica impregnada com chumbo, com monóxido de carbono e um monte de outras impurezas, você vai estar consumindo tudo aquilo. Isso faz um mal terrível para a saúde, né? Então, voltando a erva que tem esse efeito hipoglicemiante, que é diminuir a taxa de glicose, você está tomando a sua pata de vaca e não comenta com o médico. E o médico dá um medicamento de referência tradicional aí para uso para combater a alta de açúcar. Aí você vai, junto com a pata de vaca, dá um sinergismo, ou seja, abaixa muito essa quantidade de açúcar, vamos assim, no sangue, né? Aí o médico fala, a dose que eu dei deve ter sido muito, você está com a taxa agora muito baixa, eu vou corrigir. Aí por um motivo qualquer, você, por não encontrar mais a erva, ou por esquecer, ou por não gostar mais, acaba não tomando mais o chá de pata de vaca. E aí o que acontece? Com aquela nova dose baixa, a taxa de glicose vai lá para cima. Aí o médico fica maluco, né? Porque ele fala, o que está acontecendo? Né? Então, por isso que sempre tem que falar para o médico que está tomando algum tipo de chá, para justamente esses tipos de interações não ocorrerem. Gente, olha a importância de falar para o seu médico, parece uma bobagem, né? Você sabe que outro dia o Rock também passou por uma situação assim, que ele falou assim, Gisela, você não vai acreditar, porque controlar a pressão de um paciente também não é fácil, né? Coisinha dura. E tinha um paciente que o Rock estava tomando mas estava assim, um baile. E ele ficou, mas não é possível, tem alguma coisa errada. Aí ele vai, conversa. Adivinha o que era? O remedinho que ele pingava no nariz, vasoconstritor, que estava descompensado. Mas como é que pode, né? A gente fala. Falei, você tá brincando? Não, e ele não referia, porque quando você pergunta o que ele tá tomando de remédio, aquilo não é remédio. Aquilo são as gotinhas que ele usa toda noite no nariz. É a mesma coisa. Então, gente, chá, tá tomando um chá?
conta para o seu médico. E outra coisa que eu gostaria de deixar claro, que os chás, eles têm realmente suas propriedades, têm seus efeitos terapêuticos, mas a própria recomendação da OMS, a OMS é uma organização mundial a Organização Mundial de Saúde, e eles há muito tempo vêm colocando e sendo favorável ao uso da medicina tradicional, do uso da fitoterapia, dos chás, mas eles sempre recomendam o seguinte: doenças crônicas, como diabetes, câncer principalmente, isso é um modismo que muitas pessoas recorrem devido a um estado já que não tem para onde correr e acabam migrando para uso de ervas, eles não aconselham. Geralmente chá é para aquelas doenças sintomáticas agudas e leves. Aguda é rapidinho, aguda no momento e passa. Por exemplo, uma cólica, uma indisposição, uma indigestão, uma diarreia, um problema, um estado gripal leve, ou mesmo casos se for um caso de insônia, até pode como um calmante, mas aquela insônia leve por você ter tido um dia de estresse, um dia não muito bom, e que você fica um pouco estressado e aquilo acaba comprometendo a qualidade do sono. Mas para casos graves de insônia, hipertensão, casos graves de pressão alta, muito alta, diabetes, câncer, esse tipo de doença com essas características que são doenças graves, não se aconselha tratamento com chás. Perfeito, né? Aí é um acompanhamento médico mesmo, pode-se até ter um fitoterápico, mas aí é um medicamento com padronização, não utilizar o chá com essas finalidades. Né? Tá certo. Estão me perguntando aqui, é a Mara de São Paulo. A fitoterapia pode ser eficaz para o emagrecimento? Ou deve ser associada a outro procedimento, como exercício físico, por exemplo? Com certeza, dieta e exercício físico. Não existe hoje, eu não conheço, em todos esses anos que a gente trabalha com fitoterapia, participa de congressos, enfim. Não existe hoje uma erva capaz e eficaz para emagrecer. Se houvesse, estariam resolvidos todos os problemas aí, principalmente das mulheres, né? Mas não existe. Ela pode simplesmente ajudar em alguma coisa. Uhum. Por exemplo, uma alcachofra. Ela tem a capacidade de melhorar a disponibilidade de bile, né? Uhum. Aumentando o volume e aumentando a disponibilidade dela, a eliminação dela. Isso que acontece? Emulsiona. O que emulsiona? Elimina a gordura. Aquela gordura que está disponível. Por exemplo, você come algo muito gorduroso, né? Você toma depois uma alcachofra ou alguma outra erva que tem essa capacidade também de estimular a bile, aí vai emulsionar essa gordura e você acaba não absorvendo tanta gordura, né? E com isso você acaba ao longo do tempo né? Tendo uma melhora. O próprio chá verde também, por sua ação antioxidante, diurética, ele também melhora bastante. Cuidado com chás diuréticos, né? Excelente esse detalhe. Alguns chás diuréticos, eles são agressivos aos rins e ao fígado. Rins e fígado são os principais alvos que as ervas medicinais, essas que têm algum potencial tóxico, afetam. Tá? Então, de repente, pode dar uma hiperatividade ao rim, e se a pessoa já tem um quadro de lesão renal ou de problema renal, isso pode comprometer e até levar à falência dos rins e levar a óbito. Né? Porque, inclusive, nós estivemos entrevistando um grande diabetólogo aqui e ele comentou que, infelizmente, as pessoas não aferem a sua glicemia e quando descobrem que tem diabetes, porque metade dos diabéticos não sabe que tem diabetes. Aí, quando descobre, o rim já foi para o espaço. Já está totalmente comprometido. Exatamente. Ainda por cima, se a gente pensar que essa pessoa fez uso, de repente, principalmente mulheres, né, que acha que o chá diurético é emagrecedor. Não, ele só perde água, né? Só perde água, né? Ele perde água, a gordura ganha o espaço do lugar que saiu, a pessoa fica, na verdade, fica mais gorda depois, né? Porque você perde a água e aquele espaço em que a água deixou de estar presente, a gordura, se a pessoa continua comendo no mesmo ritmo,
a gordura vai acabar tomando espaço e a pessoa vai acabar ficando mais gorda. Então gente, é aparente, cuidado. né? É aparente. Exato. O emagrecimento, às vezes, perdi 5 quilos em uma semana, perdeu praticamente a água. Com certeza. Né? Então tem que tomar muito cuidado e com algumas ervas também nesse sentido. E por falar em ervas, você sabe que tem o Geraldo de Natal que pergunta assim: onde que eu posso comprar o meu fitoterápico com segurança? Posso continuar comprando na Feira Livre? Pergunta boa essa. A Feira Livre ela vende geralmente ou a planta medicinal, que é a planta fresca, ou a droga vegetal, que a droga vegetal o que é? Ela é a seca. É seguro, Carlos? Olha, geralmente em Feira Livre não se tem um acondicionamento correto. O que é acondicionamento correto? Ela não está protegida, então ela está exposta a poeira, está exposta a raios solares. Então, se for uma planta, bichinhos, insetos, então não é muito aconselhável. Isso daí seria uma fitoterapia, na verdade. Você entra na parte de, não vamos chamar assim de seria um chá, né? Você poderia usar até como um chá, mas tem com algumas restrições, a não ser que você conheça a proveniência disso, conheça a pessoa que está vendendo, mas mesmo assim é complicado, porque depois que ela recolhe todas aquelas ervas, onde que ela guarda isso? Onde que ela armazena? Como é que qual a validade disso, né? De repente ela está com isso já, isso aqui quase não vende, eu estou isso aqui com 2, 3 anos com isso, Mistura né? nova com a velha. Mistura nova com a velha, né? Será que está usando a parte errada, a parte correta? Porque é muito interessante, né? O Carlos mesmo estava falando. Será que a espécie é aquela recomendada? Porque tem muitas coisas que são muito parecidas, né? O tipo de folha é parecido, né? A própria pata de vaca tem muitas parecidas, mas diz tem que é só a branca, duas, né? Da flor branca, parece, da flor né? branca, e ela tem um espinho nos galhos, essa que é a verdadeira. Olha aí, além de ser a branca, porque eu aprendi andando na rua com o meu dentista, porque assim, tem alguma... Isso é a pata de vaca, mas tem que ser essa flor branca, mas né? tem algumas que tem flor branca, mas que não tem essa característica do espinho nos galhos. Então essa também não é. Só tem 2 espécies hoje que são consideradas, que têm alguns estudos iniciais como hipoglicemiante, mas nada conclusivo. Uhum. Tem indícios de boa eficácia, mas não ainda totalmente conclusivo. Não foi fechado isso daí ainda. Você falou de outro hipoglicemiante, jambolão. Ouvi muito falar semana passada sobre ele, né? Uhum. Ele está na mesma questão que a pata de vaca. Tem alguns estudos iniciais, mas nada conclusivo, né? Não é que não se concluiu, precisa se adiantar com mais estudos, maiores evidências, maior densidade de estudo, maior número de pessoas, porque dando certo, porque às vezes se fazem estudo com 10 pessoas. Isso não é um universo, uma quantidade ideal para se fazer um estudo clínico. Um preliminar, sim, mas não um estudo para ganhar um patamar de um medicamento, né? Perfeito. Então precisa fazer com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e aí sim ver se esse medicamento, se essa espécie que está sendo utilizada tem a comprovação e a eficácia que está sendo esperada. Pois é, temos continuando aqui perguntas, Lucineide aqui de Jundiaí, que ela pergunta sobre frutas, se elas podem ser usadas como fitoterápicos. Ela mencionou a graviola, a carambola, a erva doce. A erva doce já não é... Não, a erva doce é um fruto seco, né? É um fruto seco. Mas aí no caso seria, vamos dizer, no caso da graviola e da carambola, a carambola houve uma época que estava na moda, né? O uso de carambola. Mas acontece o seguinte, ela tem um agravante seríssimo. Para quem tem, como nós falamos anteriormente, ela tem um fator de agressividade ao rim. Então, se a pessoa tiver alguma disponibilidade de lesão renal, ela pode levar a óbito. O uso contínuo de carambola. É muito complicado o uso de carambola. Conclusão. Fruto, né, óbito bom. Significa matar, pode morrer. E não é que ninguém vai tomar suco de carambola. Pode-se tomar o suco mas não usar isso como um hábito, né? Gente, tomar de dia, de tarde, à noite. Confesso, não sei da minha genética pro meu rim. Eu acho que não tenho problema, mas, via das dúvidas, eu não tenho coragem de comer carambola. E toda vez que eu tô na Feira Livre, ou tô num supermercado, ou tô em algum lugar e tô do lado de uma carambola, eu falo para a pessoa que está do meu lado, falou assim, escuta, a carambola tem uma... É uma toxina, o que ela tem? Ela tem muito cristais.
de oxalato de cálcio, e isso daí dá uma agressividade no rim e isso acaba comprometendo. Ah, tá. Então, mas eu aviso, né? Aí eu lembro que na feira, uma das últimas vezes, faz sempre quando eu vou à feira, mas uma das últimas vezes o menino, eu estava falando isso e eu falei, e o menino da banca falou assim: nossa, mas você sabe que toda vez que meu pai come carambola, ele diz que ele fica com dor aqui nas costas? Eu falei, eu acho melhor ele não continuar comendo e visitar um médico, né? É complicado, a carambola é complicada, assim como a graviola também, não tão grave, mas também porque a graviola ela ficou muito disseminado o uso para câncer, que eu não aconselho, tá? Câncer eu não aconselho nenhum tipo de erva, né? Quer dizer, ficou tipo, teve um modismo? Teve um modismo, tem ainda, ela continua principalmente fora do país, mas acontece que eles viram que no Caribe, as pessoas que utilizavam lá tinham costume, uma comunidade tinha muito costume de tomar carambola, suco de carambola. Graviola, desculpa, tá. perdão, não, graviola. Não, imagina, graviola. Tá? E perceberam que com o tempo desenvolveram mal de Parkinson. Mal de Parkinson, para quem não sabe, são aquelas pessoas que não têm o domínio, não conseguem ficar sem tremer mãos, lábios, né? Tá. Músculos da face tremem, né? Então ela acaba desenvolvendo, ela age em sistema nervoso central, prejudicando, é uma neurotoxicidade mesmo. E também foi comprovado nessa comunidade, tem alguns estudos levantados, demonstrados, que realmente ela tem esse poder de causar mal de Parkinson. Então, gente, né? Então tem que ter algum cuidado. Aquilo que a gente estava falando. De vez em quando, assim, uma vez ou outra, sim, não é o problema. Lógico. E é justamente aquilo que dentro da nutrição a gente preconiza tanto, variedade e o consumo, aproveitar a época. Mas, cuidado com o modismo, porque o grande problema, né, Carlos? Aí vira moda, o pessoal toma café da manhã, almoço, jantar. Esse é o problema. Isso também aconteceu com o Confrei, né? O Confrei foi, Exato. Na verdade, isso. O Confrei, ele tem um caráter hepatotóxico, mas isso ficou muito mais evidente, porque quando ele surgiu isso nos anos 1996... Isso, eu lembro bem. 96, as pessoas comiam salada de Confrei, bolinho de Confrei, chá de Confrei, suco de Confrei, era uma loucura. Então, isso acabou realmente demonstrando depois que tinha um efeito hepatotóxico gravíssimo e desenvolvia câncer mesmo, né? Mal para o fígado. fígado. Hepatotóxico é quando destrói as células do fígado e acaba promovendo uma cirrose ou até um câncer, né? Gente, e no fim, as pessoas na época do Confrei usavam para quê? Virou moda, mas por quê? Ele era cicatrizante, era bom para úlcera, até para câncer, era aquelas drogas tipo assim, aquelas plantas tipo de AZ, né, que a gente chama, né? É tipo panaceia, né? Serve para tudo, né? E nessa foram evidenciados casos cada vez mais de cirrose, de câncer, justamente porque ele tem alguns constituintes ali no meio, né, dentre os vários que ele tem, que promovia essa patologia. Gente, tem que tomar cuidado, por isso que eu fiz questão de trazer o Carlos para a gente começar a conversar sobre fitoterapia, mas o Carlos vai voltar no Mais Saúde, que eu quero fazer uma pauta bem bacana com ele sobre chás, mas eu achei mais interessante nós começarmos falando da fitoterapia, porque é aquela história, todo vizinho tem uma receitinha. Sim, com certeza. Toda comadre tem uma receitinha que foi da vovó. E que, de fato, tem muito empirismo que dá certo, sim, né? Sim. Tem muita coisinha que, de fato, nossa, depois a gente vai provar cientificamente que tinha um fundamento. Mas agora também tem muita coisa que tem que tomar cuidado. Sim, com certeza. Então, era mais por isso que eu queria a gente ter abordado esse assunto. Agora, eu fiquei, assim, encantada com esse trabalho do curso com as plantas medicinais, é aqui na Prefeitura de São Paulo. No Ibirapuera. Como é que está no Brasil? Você sabe alguma coisa? Como é que está esse tipo de os programas? O programa. Os programas, eles têm andado no Brasil, mas tem muita coisa ainda para ser aprovado. Por exemplo, a questão das farmácias vivas. Né? O pessoal do Nordeste, lindo, no né? Nordeste é muito comum. O professor Matos fez um grande trabalho, ele foi o precursor praticamente desse trabalho de farmácias vivas. Só que farmácias vivas também, ela precisa ter uma normatização, não pode ser jogado simplesmente fazer uso de uma farmácia viva como se estivesse fazendo uma horta no fundo de sua casa. Porque, né? Na realidade, a farmácia viva era uma plantação. Sim, uma plantação onde você selecionava algumas espécies, geralmente aquelas utilizadas pelo pessoal da região, por exemplo, Fortaleza. Então, como ele era do Ceará, o professor Matos,
Então, plantas muito comuns utilizadas pela população ali, então ele selecionou, estudou e viu que realmente tinha uma atividade. E ele selecionou essas espécies, né? Fez uma seleção e começou a promover o cultivo, né, dessas plantas, sabendo que era realmente aquela espécie, né? Lógico. E disso ele começou a disponibilizar para a população algumas espécies na forma de chás, mas com critério sempre que a gente fala de qualidade, né? Um bom cultivo, geralmente se preconiza um cultivo orgânico, né? Sem uso de pesticidas, agrotóxicos, né? Na forma de tinturas, na forma de outros tipos de formas fitoterápicas, né, para a população, mas sempre com critério de qualidade, né, para se ter um produto realmente de qualidade, para que você tenha um resultado positivo. Né? Carlos, vamos aproveitar que você já tocou no assunto do orgânico e nós terminamos o outro bloco você falando de algo sensacional, que você disse assim, que nem toda plantinha, ela pode ser a mesma espécie, mas dependendo da região onde ela é cultivada, ela pode desenvolver ou não todos aqueles benefícios, Sim, né? Perfeito. Porque a gente sabe que o tomate tem licopeno e que é o licopeno que faz bem para a saúde. A gente sabe que a uva vermelha tem o tal do resveratrol e que é o resveratrol que faz bem. Mas cada plantinha tem, digamos assim, a sua substância, vamos facilitar, que faz bem. Mas para ela desenvolver essa substância, ela precisa de situações específicas. Quer dizer, se eu estou lá visitando a minha comadre lá no Norte e Nordeste, ela me disse assim, aí eu tomo um chá maravilhoso que fez bem para mim lá. Se eu pegar um galinho, trouxer para São Paulo e plantar no quintal de casa, eu corro o risco dessa plantinha não desenvolver os mesmos benefícios? Sim, corre. Às vezes dá certo, às vezes realmente é uma planta que já está bem aclimatizada no Brasil, né? Então as variações você não tem muitas. Agora tem plantas que são mais exigentes, a nível de solo, a nível de altitude, a nível de umidade. E você falou de inseto. Sim, tem inseto que, por exemplo, se ele vai à planta para agredi-la, para servir como alimento ou algo parecido, o que a planta faz? Esse estímulo promove ela produzir algumas substâncias que repelem aquele inseto. Então ele acaba não indo mais naquela planta. Agora, se eu levo essa planta para uma região que não tem aquele inseto, que não tem aquele tipo de besourinho, vamos dizer assim, ela não precisa fazer, porque não tem o agressor. Então ela acaba não produzindo, ou se produz muito pouco. E é essa substância que vai defendê-la que faz bem pra gente. Sim, gente, não é uma graça a natureza? É uma bênção. Ai, Carlos, todo programa que é bom, eu sempre falo a mesma coisa. O ouvinte deve estar cansado, mas é assim. Toda vez que a gente faz um programa gostoso, ele passa rapidíssimo. Quem diria, né? Acabou. Mas olha, muito obrigada pela sua disponibilidade. Imagina, eu agradeço vocês, aos ouvintes, todos, né? E estamos aí para tirar dúvidas e sempre que precisar estaremos à disposição. E nós vamos sim. E espero por vocês. Se eu tivesse tido forças pra voltar, se as moedas não pesassem tanto em mim, se eu procurasse por você, fizesse o que fez Cirineu, se eu lhe acompanhasse, se eu tivesse me encontrado com você, com outro beijo lhe pedisse o seu perdão, se ao menos outra vez eu pudesse lhe dizer muito obrigado.
é tão bonito. Quem tem a chance de olhar a quem traiu, e ainda que seja num